Parar para descansar não é fraqueza, é limite reconhecido. Oiê, nem estava esperando, planejando gravar esse vídeo, mas hoje pela manhã eu fui capturada por esse texto e eu quero muito compartilhar com vocês. Já tem um tempinho que eu tenho conversado com o Senhor sobre cansaço e hoje eu fui abraçada por esse texto. Em 1 Samuel, no capítulo 30, Davi ele ainda não era rei. E ele tinha acabado de passar 1 ano e 4 meses na terra dos filisteus, até que Aquis mandou ele para Ziclag. Quando Davi e os seus soldados chegaram de volta na cidade, a cidade estava toda queimada e os amalequitas tinham levado tudo, as esposas, os bens, os filhos, e eles choraram profundamente. A Bíblia fala que eles choraram em alta voz até não terem mais forças. E aí, o que Davi fez? Davi buscou forças no Senhor, o seu Deus. Ponto 1 aqui, gente. Precisamos buscar as nossas forças no Senhor. E tá tudo bem você chorar. Esse foi o meu primeiro insight do dia, tá tudo bem. Depois de ter chorado e buscado forças no Senhor, Davi ele consulta o Senhor sobre o que ele deveria fazer. Deus responde, então Davi parte com 600 soldados para a batalha. Porém, no meio do caminho, 200 soldados ficam no ribeiro de Besor. E a Bíblia fala que eles ficaram porque estavam exaustos demais para atravessar o rio. Esses soldados eles estavam cansados não só fisicamente, pela toda a travessia, se eu não me engano eu vi que foram 88 quilômetros de uma cidade para outra, mas eles também estavam cansados emocionalmente da dor de chegar na sua cidade e ver tudo queimado e as suas esposas e filhos sequestrados. Então, esses 200 homens eles ficam cuidando das bagagens e Davi parte para a batalha com 400 soldados. Eles vencem a batalha, tudo é restituído. Todas as esposas, todos os filhos, todos os bens, literalmente tudo é restituído. E eles voltam para o ribeiro para encontrar esses 200 soldados que haviam ficado. Quando eles chegam de volta para onde os 200 soldados ficaram acampados, alguns dos soldados que tinham ido para a batalha falam que eles não eram merecedores da parte da vitória, que eles não deveriam compartilhar, repartir aquilo que eles conquistaram. E aí, Davi diz o seguinte: não, meus irmãos, não façam isso com o que o Senhor nos deu. Ele nos protegeu e entregou em nossas mãos os bandidos que vieram contra nós. Quem concordará com o que vocês estão dizendo? A parte de quem ficou com a bagagem será a mesma de quem foi à batalha. Todos receberão partes iguais. Davi entendeu que a vitória, ela foi um presente de Deus. E isso me fez pensar em uma coisa. Se acharmos que as nossas conquistas vieram da força do nosso próprio braço, isso nos roubará da generosidade. Isso nos tirará do senso de corpo. E olha só o que está escrito em Romanos, no capítulo 12. Por isso, pela graça que me foi dada, digo a todos vocês: ninguém tenha de si mesmo um conceito mais elevado do que deve ter, mas, ao contrário, tenha um conceito equilibrado, de acordo com a medida da fé que Deus lhe concedeu. Assim como cada um de nós tem um corpo com muitos membros, e esses membros não exercem todos a mesma função, assim também em Cristo, nós que somos muitos, formamos um corpo, e cada membro está ligado a todos os outros. Temos diferentes dons de acordo com a graça que nos foi dada. Ou seja, aqui nós temos 2 tipos de pessoas. O primeiro tipo, que foi para a batalha, e o segundo, que ficou cuidando das bagagens. Existe uma medida para cada pessoa. Não tem como a gente medir o esforço ou o ofício do outro de acordo com aquilo que nós estamos vivendo. E é muito lindo de ver, eu fiquei muito feliz, fiquei contemplativa em ver que aqueles que estavam cansados, eles não foram excluídos da batalha, assim como eles também não desistiram no caminho, eles pararam e eles tiveram uma outra função dentro daquela guerra. Cada parte do corpo tem um ofício diferente. Existe parte na vitória para quem fica e existe também honra para aqueles que não conseguiram continuar. Existe um ofício para aqueles que estão cansados. E talvez você esteja nesse lugar agora, cansado, se sentindo limitado, se sentindo sem forças para ir para a guerra, mas eu tenho algo para te falar. Tudo tem o seu tempo determinado e há tempo para todo o propósito debaixo do céu. Está lá em Eclesiastes 3. Então, tem tempo de lutar, tem tempo de descansar,
Tem tempo de ir para a batalha, tem tempo de cuidar das bagagens, tem tempo de avançar e tempo de permanecer. Ok, mas qual que é o nosso Ribeiro de Besor hoje? Qual que é o nosso lugar de descanso? Jesus. Lá em Mateus 11, 28, o Senhor nos convida a descansar nele, pois o seu jugo é suave e o fardo é leve. E afinal, o que é fardo? Fardo é aquilo que nós carregamos. Um fardo de arroz, um fardo de farinha, é aquilo que é pesado. Então, assim como esses homens precisaram parar para cuidar das bagagens, nós hoje precisamos pegar as nossas bagagens e colocá-las aos pés de Jesus, porque Ele é o nosso lugar de descanso. Então, quais serão as bagagens? O que é que será que está pesado sobre os seus ombros que você deveria parar agora e colocar aos pés de Jesus? Para os que estão na batalha, que nós possamos ser mais empáticos, olhar com empatia para os nossos irmãos, entender que nós somos um só corpo e que não somos mais merecedores só porque estamos em um ofício diferente, porque estamos à frente de algo. E para os que estão cansados, que nós possamos reconhecer os nossos limites, parar e descansar aos pés de Jesus. Mesmo cansado, mesmo ficando com a bagagem, Deus não se importa menos com você. Ele vê o seu coração. Ele vê a medida da sua entrega. Existe honra no limite e existe propósito no descanso também. Se essa palavra falou com você, assim como falou comigo, respira fundo, tira um tempo, converse com o Senhor. Peça para que Ele te ensine a descansar, assim como eu tenho feito. E me conta aqui nos comentários se fez sentido para você, se o Senhor também já falou, tem falado com você sobre isso. Vamos conversar e até o próximo vídeo.